Boa noite, amados. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos reunidos mais uma vez em reunião de oração. Costumo dizer e volto a repetir, amados, um momento muito importante para nós como igreja, estarmos reunidos pelo menos uma vez por semana aqui para estarmos juntos orando, né? A oração, ela é alguma coisa que tem que fazer parte da nossa vida todos os dias, todos os momentos, né? O apóstolo Paulo vai dizer: orai sem cessar. Mas a igreja precisa desse momento, amados. É um momento tão precioso, rico para nós, e nós precisamos aprender a valorizar isso na nossa vida. Isso nos ajuda, isso dá crescimento. Nós estamos aí com a nossa reunião de oração. Você certamente seguiu o nosso roteiro, já leu um pouquinho a palavra de Deus, já louvou ao Senhor com um cântico, com um hino. E também nós vamos falar da palavra de Deus um pouquinho aqui, né? Mas o objetivo maior, amados, é que nós estejamos orando, nos colocando diante de Deus como igreja, intercedendo por tudo aquilo que está acontecendo, né? Por esse momento que nós estamos vivendo como igreja do Senhor Jesus, como povo, né, brasileiro, como mundial também, a necessidade que nós temos diante dessa pandemia, né? Colocar isso diante de Deus também. Nós temos aí alguns objetivos de oração, né? Alguns motivos de oração que nós colocamos aí, que nós achamos importante. Mas, amados, além disso, nós queremos que você esteja realmente nesses momentos, abrindo o seu coração para Deus, falando com Ele verdadeiramente, colocando aí os seus problemas, as suas falhas, pedindo a misericórdia, pedindo que realmente o Senhor esteja trabalhando a sua vida, fazendo você conhecer a vontade dEle, para você, para a sua família, para a nossa igreja. Então é um momento muito importante para que nós estejamos juntos buscando a presença de Deus. Nesse momento, amados, eu gostaria de compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com os irmãos, em alguma coisa que eu considero muito importante para que a gente esteja considerando na nossa vida. E para isso eu quero fazer a leitura de dois textos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, falando sobre o mesmo assunto. E o primeiro texto, amados, está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 7. E ele vai nos dizer assim: Então, perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. O segundo texto, amados, está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. E a palavra vai nos dizer isso: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Dois textos da palavra de Deus, amados. Eu quero convidar você para buscarmos a presença de Deus agora em oração. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, dirija o seu pensamento a Deus e vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, como igreja, como família Tua, ó Pai, pedindo a Tua bênção, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a meditação da Tua palavra. Senhor, nos ajuda nisso, Senhor. Traz-nos realmente, através da Tua palavra e da ação do Teu Espírito Santo na nossa vida, Senhor, o que realmente Tu desejas para as nossas vidas, ó Pai. Mostra-nos a Tua vontade, Pai. E que também, Senhor, Tu estejas nos dando a disposição de cumprirmos a Tua vontade na nossa vida. Faz isso, Senhor. Que nós possamos ter esse momento de comunhão, Senhor, na palavra. Que esse momento seja precioso de aprendizado, Senhor, para honrar e glorificar o Teu nome. Nós pedimos, Pai, pela vida de cada irmão reunido conosco. Abençoa, Senhor, a cada coração, Senhor, que está aqui presente. Também as suas famílias. E, Senhor, que nós possamos estar, Senhor, na Tua presença, inteiros, sinceros, ó Pai. E que Tu estejas sondando e conhecendo o nosso coração, Pai. E tirando de nós tudo aquilo que não é Teu.
Essa bênção nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, dois textos da palavra de Deus que nos falam um pouquinho a respeito da ação de Satanás na vida do homem. Isso é importante para nós, amados, para que a gente realmente tome cuidado com as coisas que acontecem na nossa vida, né? O primeiro texto, em Jó, nós temos aí a primeira pergunta de Deus, né? E ele diz assim: então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Então o Senhor pergunta a Satanás de onde que é que ele vinha vindo, né? E, amados, uma coisa que eu quero considerar brevemente a respeito dessa pergunta é que o Senhor já sabia de onde Satanás estava, né? Pelo menos. Agora ele está na presença do Senhor e o Senhor faz essa pergunta para ele, mas o Senhor já conhecia o seu coração, conhecia os seus atos, os seus planejamentos, ele conhecia tudo, porque Satanás, inclusive Satanás, ele é uma criatura de Deus e Deus tem pleno controle sobre a vida dele também. Então Deus já sabia, mas eu creio que Deus faz essa pergunta para deixar registrado para nós, amados, né? Justamente o querer, o seu querer, a sua vontade. Deus sabe, mas ele pergunta, ele quer ouvir, né? E aí Satanás responde para Deus, né? E ele diz, a resposta de Satanás a Deus é de rodear a terra e passear por ela. Então, de rodear a terra, né? E parece aqui que é uma coisa inofensiva, né? Passear por ela, Satanás está passeando simplesmente, rodeando a terra, né? Então, parece alguma coisa sem muitos problemas, né? Essa é a resposta que Satanás dá, né? Mas Satanás é ardiloso, né? E também eu creio que até ingênuo por dar essa resposta, porque ele sabia que Deus conhecia o seu coração. Ele não estava só passeando, né? Satanás não está só passeando, amados. Ele está, né? Segundo o segundo texto vai dizer, sede sóbrios e vigilantes. Aí Pedro fala da ação de Satanás, ele diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, né? De novo, rodear a terra, e aqui ele diz, anda em derredor. Então isso é uma verdade, né? Como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Esse é o desejo, esse é o sentido de Satanás estar rodeando a terra, né? Buscando alguém que ele possa devorar, né? Interessante, amados, notar que a advertência de Pedro aí na sua primeira carta alguma coisa que não vem apenas de considerações intelectuais de Pedro. Ele vem de uma experiência particular com Deus e da ação de Satanás na sua vida. Eu creio que Pedro errou muitas vezes, né? Mas um dos erros muito provável que ele tenha sido usado realmente por Satanás foi quando negou a Jesus 3 vezes. Então nós vemos ali que mesmo Jesus tendo avisado Pedro, olha Pedro, você ainda me negará, mesmo sabendo dessa advertência, né? Naquele momento Pedro, atemorizado, o problema ali de Pedro foi o medo, e atemorizado ele responde e ele nega o seu Salvador por 3 vezes. Amados, nas andanças do diabo pela terra, o propósito do diabo é descobrir brechas no caráter dos cristãos, para que de alguma forma, através dessas brechas, ele possa entrar. O profeta Isaías vai dizer isso muito claramente para nós. Isaías 30, versículo 13, ele vai dizer o seguinte: portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, num momento. Então a figura que Isaías cria aqui é justamente de um muro, né? Provavelmente um muro de arrimo, aquele
que segura, né, uma grande quantidade de terra ou alguma coisa assim, que faz uma barreira para impedir que isso tudo venha abaixo. Então esse muro, né, ele diz aí, portanto essa maldade vos será como uma brecha no muro. A coisa não acontece de uma maneira, de uma hora para outra, amados. São pequenas rachaduras, pequenas brechas, e ali se infiltra, né, na nossa vida, no nosso caráter, Satanás. É isso que ele está procurando, amados, para poder nos derrubar. Então a figura de Isaías aqui é muito clara. E quando ele se infiltra, amados, né, ele está dizendo aqui que o muro cria uma barriga, né? Quer dizer, fragiliza justamente aonde existe aquela falha, aquela rachadura, e ali tudo depois vem abaixo, né? Uma das falhas, amados, que nós temos um exemplo bíblico claro, né? Uma das falhas de caráter, por exemplo, né, é o amor ao dinheiro. A palavra de Deus não vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E isso é um problema, amados, que nós temos que tomar cuidado com o nosso caráter, para que não seja uma brecha onde o inimigo vai entrar. E nós vemos, amados, essa brecha, essa falha de caráter na vida de um dos discípulos de Jesus. Nós vemos esse problema na vida de Judas, né, que tinha uma falha de caráter ali, e a falha de caráter era justamente o amor ao dinheiro. E foi por isso que ele entregou o Senhor Jesus. Nessa falha de caráter, então, o diabo entrou ali, entrou nele. E vejam bem, amados, é tão destrutivo isso, né, que através daquela brecha o inimigo entra. E o que acontece, né, além da traição, além de tudo aquilo que ele proporcionou de mal, né, poucas horas depois dele ter concebido o pecado, né, dele ter aberto essa brecha, né, poucas horas depois ele dava cabo da sua própria vida e foi se enforcar. É assim que o inimigo age, amados. São nas brechas do nosso caráter. Então nós precisamos cuidar dos aspectos mais vulneráveis do nosso caráter. Na verdade, amados, nós conhecemos as nossas fraquezas, mas muitas vezes, amados, o problema maior é que nós negamos, nós fechamos os olhos para essas fraquezas e preferimos negá-las a enfrentá-las. É como se nós quiséssemos nos enganar a nós mesmos. Nós sabemos, amados, se você for sincero, se você realmente abrir o seu coração diante de Deus e de você mesmo, você sabe onde é a sua fraqueza. Mas a maioria das pessoas tenta fechar os olhos e não admitir que é fraco em determinado ponto. E isso faz muito mal, amados. Negar não quer dizer que negar a sua fraqueza não quer dizer que você não vai permitir a ação do inimigo. Pelo contrário, negar a sua fraqueza e dizer eu não sou fraco, e ali existe uma brecha, e é por ali que o inimigo vai entrar. Temos muitas fraquezas, amados, e o homem, por natureza, uma das maiores fraquezas é o egoísmo, né? E o egoísmo muitas vezes, né, ele está disfarçado. O ser humano, por natureza, é egoísta. Então nós precisamos cuidar principalmente dessa brecha na nossa vida. Há uma frase que fala sobre o egoísmo, que diz o seguinte: o seu ápice do egoísmo é quando alguém se passa por Deus. O seu quase ápice é quando alguém se passa por Deus. E nós temos visto muito isso na nossa sociedade, né? Mas a frase continua e diz assim, o quase ápice é quando alguém se passa por Deus. O ápice é quando alguém se julga mais do que Deus. O ápice do egoísmo é quando alguém se julga mais do que Deus. Ah, mas quem que se julga mais do que Deus? Eu não faço isso, pastor. Amados, quando nós negamos a vontade de Deus na nossa vida, quando nós não queremos, nós não obedecemos a vontade de Deus na nossa vida, nós estamos achando que realmente a nossa vontade é melhor do que a de Deus. E aí quando nós buscamos a nossa vontade e não a vontade de Deus, amados, esse é o ápice do egoísmo na nossa vida.
nós estamos querendo ser mais do que Deus, estamos querendo saber mais do que Deus. Cuidado com isso. Parece que é alguma coisa que está muito distante, mas não, amados, nós temos isso no nosso ser, na nossa natureza decaída, pecaminosa. Cuidado, amados, com o egoísmo. Cuidado em querer fazer a sua vontade. Busque o Senhor em todo momento. Não tenha concepções suas sem primeiro consultar a vontade de Deus. E as pessoas têm deixado isso de lado. Lideranças têm deixado isso de lado, querendo fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Por isso, amados, a oração é tão importante, amados. É abrirmos o nosso coração, é conhecer a nossa vontade, é saber onde nós estamos errando, aonde as brechas no muro do caráter da nossa vida, amados, estão se abrindo. E buscar, amados, alguma coisa que possa preencher essas brechas, que não seja a ação do inimigo, mas que seja a palavra de Deus, que seja a ação do Espírito Santo. Momento de oração muito importante, amados, para que essas brechas sejam fechadas, para que essas brechas sejam fortalecidas. Quando a gente trata uma brecha no muro, é justamente isso, né? A gente quebra primeiro e depois a gente coloca mais cimento ali, às vezes faz amarração com ferro para que realmente aquilo fique resistente. A oração faz isso, amados. Quando nós buscamos a vontade de Deus, deixamos o egoísmo de lado. Cuidado com as suas concepções. E hoje muita gente, amados, dentro da própria igreja tem feito isso. Os achismos são maiores do que a palavra de Deus. Os achismos são maiores do que a vontade de Deus. Eu acho. Mas qual é a vontade de Deus? Então, amados, que isso seja lição para a nossa vida. Cuidado com as brechas, né? A exortação de Pedro aqui serve muito bem para cada um de nós, né? Uma outra versão bíblica, quando Pedro vai dizer sede sóbrios e vigilante, ele diz assim: tenham autocontrole e fiquem alertas. Oh, amados, o nosso mundo tem procurado se distanciar da realidade de diversas maneiras, né? Pelos vícios, pela bebida, pelos prazeres deste mundo, as pessoas tentam sair da realidade. A verdade é essa, amados. Querem viver por instinto e não pela razão realmente, e não por alguma coisa de sobriedade. Então o apóstolo vai nos levar a isso, ele vai pedir, a exortação dele é justamente isso, pedir que nós sejamos sóbrios. E além disso, amados, nós só vamos conseguir realmente vigiar se nós tivermos essa sobriedade, de conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, de saber onde nós somos fracos, de conhecer a nossa vida como deve ser conhecida e enfrentarmos realmente as rachaduras no nosso caráter e tratá-las com a palavra de Deus e tratá-las com a ação do Espírito Santo. Tenham controle e fiquem alertas. E Tiago, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É justamente isso, a ação de você restaurar o seu muro, o muro do seu caráter na sua vida. É justamente isso que nos resiste a Satanás, porque ele, quando ele estiver rodeando, ele não vai achar brechas. Resistir é justamente tornar forte o caráter, o seu caráter em Cristo Jesus. Que ele não tenha brechas, amados, onde o inimigo possa se instalar. Lutero, amados, ele teve muitas experiências com o inimigo, ele foi terrivelmente tentado, né? Quem conhece um pouquinho a história de Lutero sabe das suas lutas com o inimigo. E ele escreveu um belo hino que está no nosso inário aí, né? Que é muito conhecido, né? O Castelo Forte. E a terceira estrofe, amados, vejam que ele diz assim: se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Amados, esse nosso irmão
teve experiências com o Senhor, teve experiências com o inimigo. Amados, mas a sua sobriedade e a sua vigilância levou-o a concluir isso, né? Os demônios estão aí, né? Eles querem nos devorar, né? Mas eles não podem encontrar em nossas vidas o medo, né? Assim como foi Pedro, porque isso é brecha no caráter, né? Também não podem encontrar o egoísmo e tantas outras coisas mais que afetam a nossa vida e permitem brechas para que o inimigo entre. Então nós não precisamos viver assustados, mas precisamos estar na vontade de Deus, né? E ele diz, o príncipe do mal com o seu plano infernal já condenado está. É essa certeza que nós temos que ter no nosso coração. Ele já está condenado. E você precisa se fortalecer, né? No Senhor, né? E ele diz, vencido cairá por uma só palavra. É a palavra de Deus. Que essa palavra fortaleça a sua vida, amados. E que nenhuma ação do inimigo venha te derrubar. Que Deus assim nos abençoe, amados, a nós, a nossa família e a nossa igreja. Que tenhamos força no Senhor para estarmos sendo sóbrios, vigilantes e sem temer. Continuemos na batalha pelo Evangelho, pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Deus abençoe, amados. Use o tempo aí agora para falar com Deus através da oração, né? Os pedidos que nós colocamos aí, amados, mas abra o seu coração, mais importante de tudo, ore sim, interceda, né? Mas fale com Deus sinceramente, coloque a sua vida diante de Deus, perceba os problemas e as falhas que você tem no seu caráter que precisam ser tratados e coloque isso diante de Deus. Busque realmente a presença de Deus e a ação do Espírito dele, para que o inimigo não tenha poder sobre a sua vida, para que o inimigo não tenha poder sobre a sua família. E assim que Deus nos abençoe, amados. Que você esteja orando agora, né, na presença de Deus, e que Ele nos abençoe. Amém, amados.